A gente sabe que o título de Rei dos Jogos foi dado ao Yugi após conquistar uma série de campeonatos, e para muitos, mesmo com novas séries, ele ainda continua sendo o melhor duelista de todos. Porém, a gente percebe que o jogo acabou evoluindo bastante, e talvez ele pudesse até ter sido superado pelas incríveis mecânicas que acabaram surgindo no jogo. Por isso, acabei pensando, como Yugi se sairia na vida real? Será que seu deck com os efeitos do anime seria capaz de rivalizar com um deck que existe de verdade? Nesse vídeo eu vou tentar te responder a essa pergunta, comparando com os decks campeões de Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos. E para começar, veremos como ele se sairia no ano de 2003. Tá curioso para isso? Então deixa aí seu like, se inscreve e bora pro vídeo. O primeiro campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Foi realizado no Madison Square Garden, em Nova York, em 10 de agosto de 2003, sendo o evento mais prestigiado e final da temporada 2002-2003. Nessa época, o que dominava o jogo, principalmente nesse campeonato, eram decks de Hand Destruction, e por mais que essa estratégia tenha dominado as primeiras posições, decks de Lockdown também apareceram nas partidas. Para a gente compreender o que era o cenário das estratégias da época, você precisa entender o que é um deck de Hand Destruction e um de Lockdown. Lockdown ocorre quando um jogador tem controle parcial total do campo de jogo, deixando o oponente com poucas opções para voltar a vencer, se é que elas existem. Isso pode ser feito impedindo que cartas sejam jogadas, certas áreas do campo sejam acessadas ou até mesmo prendendo o oponente em um loop não progressivo, forçando-o a passar pelo mesmo conjunto de movimentos pré-determinados sem nenhuma maneira de quebrar ou contrariar o loop. Já um deck de Hand Destruction, também chamado de Handing Looping, é um tipo de baralho que a estratégia consiste em impedir o seu adversário de possuir cartas suficientes em mão para poder elaborar suas próprias jogadas, ou seja, de certa forma, busca-se um lockdown. Dito isso, vocês precisam saber, se estamos considerando o Yugi para enfrentar essas estratégias, isso significa que temos que perguntar uma coisa, tem ou não poderes envolvidos? Com mágica. Se a resposta for sim, você aceita que com o poder de sacar a carta que quer do seu deck, ele tem uma grande vantagem. Outra pergunta bem importante seria, ele teria o mesmo deck da série, com cartas que só ele possui, com os mesmos efeitos? Se sim, estamos dizendo que os deuses egípcios, por exemplo, poderiam fazer um estrago, já que essas cartas não estariam no deck de ninguém à época, o que significaria que tê-las no seu jogo não fosse algo ilegal, apenas uma vantagem para o Yugi. Porém, será que ele conseguiria usá-los? É o que a gente vai tentar responder agora. Aconselho recuar. Se ele enfrentasse um deck adversário que tenta destruir sua mão, o que pode acontecer é que o Yugi seja obrigado a descartar cartas, retorná-las para o deck ou pior, ter que bani-las. Assim, nesses decks, monstros como Don Zalog serviam para destruir a mão do oponente ou seu deck, bastava você conseguir gerar dano quando ele batalhava. Kyoko era outro bem interessante, quando ele causava dano de batalha ao seu oponente, você podia escolher até 2 monstros no cemitério dele para bani-los. E até tinha um efeito adicional que impedia o oponente de banir cartas dos cemitérios. Isso podia ser bem pior. Imagina, por exemplo, se tem junto com ela cartas como Dupla Delinquente, Sentinela Poderosa e Confisco. Cartas que estão aí só para acabar com as jogadas do Yugi. E para deixar a brincadeira mais interessante, a gente ainda tinha cartas como Jogar Fora, que é literalmente não deixar seu adversário usar aquelas puxadas vagabundas. Realmente é uma ótima estratégia. Mas ela tem 2 problemas. Primeiro, mais básico, isso ainda depende de condições muito específicas e difíceis, já que nesses decks, poucos possuíam cópias das cartas mais úteis e seu jogo não tinha velocidade a ponto das principais cartas poderem vir à mão. Eles até tinham cartas que podiam ajudar a protelar o jogo e adicionar algo para a mão. Tomate Místico, Sangan, a Bruxa da Floresta Negra, Serpente Sinistra, e elas até davam para garantir algum tributo, para quem sabe trazer o Jinzo, só que não era uma principal estratégia do deck, e o mesmo vale para a Ordem Imperial. E o segundo motivo, bem, é o Yugi do outro lado. O cara consegue puxar a carta que quer do deck, e muitos já tentaram acabar com sua mão, e ele remediou com estratégias de contra-ataque e controle de monstros adversários. Caridade Vergonhosa é um bom exemplo, uma carta que pode dar uma mão poderosa em resposta a uma destruição de mão. E se você tentar destruir a mão dele, ele pode ativar cartas como cartas de santidade ainda. Sem contar que muitos desses monstros precisam do dano para ativarem seus efeitos. Há muitas cartas no deck do protagonista que poderiam impedir isso, Força Espelho,
espada de luz reveladora, cilindro mágico, entre outras. E, diferente da vida real, ele tem acesso a cartas bem mais quebradas, como Espelho dos Espíritos, Troca de Coração, Necromancia, sem falar das quebradíssimas cartas que ele usou no duelo final da série, que forçavam os monstros adversários a atacar seu próprio controlador. O que ele falou? Mas isso ainda não é a minha resposta definitiva. Antes disso, eu tenho que te falar da principal estratégia de Lockdown, o Yatta Lock. Essa estratégia surgiu com o Yatta Garusu, um passarinho da desgraça que tinha simplesmente esse efeito. Embora não pudesse ser invocado especialmente, quando você invocava normal ou virar, ele retornava para a mão na sua fase final, o que não parece nada demais, já que são apenas 200 pontos de ataque, né? Não! O que quebra é simplesmente o fato de que quando gerava dano ao seu oponente, ele tinha que pular sua próxima fase de compra, ou seja, sem essa de puxar a carta que quer. No seu próximo turno, então, o jogador poderia invocar Yatta Garusu e atacar, novamente, repetindo a mesma bagaça incessantemente até sua vitória. Só que, para isso dar resultado, significava tê-lo para invocar, ou seja, na mão. Sangan e Witch podiam até ajudar, mas isso não significaria necessariamente vencer. Para isso, seria necessário ter destruído totalmente a mão do adversário e o seu campo. Esse combo perfeitamente funcionaria com o Dragão Imperador do Caos, que acabaria com tudo, possibilitando enviar os dois para o cemitério para trazer o Yatta. Aí, vendo por cima, você pode me dizer, cara, não tem como. Yugi ia ter a mão zerada ou não ia ter o que fazer. Yatta Garusu é um absurdo demais, velho. Ou será que não? Nem tanto, duelista. Primeiro, o combo é bem quebrado, mas a essa época, o Dragão Imperador do Caos não era usado nesses decks. E segundo, tudo isso só acontece porque o Yatta consegue fazer dano. Yugi tem a Tartaruga Eletromagnética da Desgraça, que é um counter perfeito para essa estratégia. Ou seja, no próximo turno, o desgraçado, que é o dono do jogo, pode puxar qualquer carta que precise, até mesmo carta de Santidade, e com ela pode vir uma Espada Força da Luz. Aí nesse caso, sua estratégia vai de Vasco. Eu sou inevitável. Foda-se. Então eu acho que sim, ele se sairia bem contra essas estratégias e possivelmente seria campeão do mundo em 2003. Mas claro, isso é a minha opinião. Quero ler aqui a de vocês. Yugi se daria bem num torneio da vida real, como o de 2003? Me respondam aqui. E aproveita e comenta, vale a pena fazer um vídeo sobre 2004 também? Eu não sei, mas eu gosto disso. É da hora!